Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre o conceito de tools, de ferramentas, né? Então, aqui está na página do LangChain, tools são utilitários projetados para serem chamados por um modelo. Quando a gente for abrir a nossa LLM, a gente pode informar ali o uso de uma determinada ferramenta. Bom, aqui nessa página, ele lista as diversas tools que o LangChain tem contato, que tem interface, está integrada com essas diversas tools, né? A gente pode ver aqui o DuckDuckGo Search é um buscador gratuito. Google Search é um buscador pago. Tavily Search é um buscador que tem um determinado acesso por mês gratuito. E outras ferramentas também. Vou chamar aqui o SQL Database, a gente viu o que permite fazer operações com SQL. O Archive, que é uma base de dados de textos acadêmicos. Enfim, você vê aqui tem acesso a todos os buscadores, as ferramentas, as tools que ele permite integração, tá? Então vamos lá na nossa pasta Udemy, abrir o arquivo tools.ipynb. Então, nesse vídeo eu vou mostrar então o uso de algumas dessas ferramentas, né? Primeiro a gente vai abrir as bibliotecas que chamam as LLMs. Depois a gente vai abrir o nosso arquivo .env para ler as chaves. E agora vamos começar usando a nossa primeira ferramenta, que é o Archive. O Archive ele apareceu aqui, né? Ele apareceu no All Tools Archive. Então aqui dá a utilização de como usar o Archive, tá? Bom, o Archive, vamos chamar ele. Primeiro a gente chama ele LLM. Vou dar um chat OpenAI, vou usar chat OpenAI. Depois eu vou chamar inicializar o Archive API Wrapper e montar a minha tool, minha ferramenta, tool. Para isso tem que ter a biblioteca aqui chamada aqui no LangChain Tools. A ferramenta vai se chamar Archive Search e vai estar pronta para ser usada nessa variável que eu vou chamar de Tools, onde eu coloco uma lista com o nome das minhas ferramentas. No caso aqui só tem uma ferramenta, Archive Tool. Tá? Bom, com isso aqui, na variável Tools, eu já posso usar as minhas ferramentas. Quando eu for abrir, chamar a minha LLM, eu vou chamar criando um agente. Então, eu vou dar um initialize agent, onde eu vou informar a ferramenta que eu estou usando, o LLM que eu vou usar, o tipo de agente que eu vou estar usando é um agente do tipo zero shot, ou seja, um agente que eu faço uma pergunta e ele me dá uma resposta imediata. E verbose, eu vou botar verbose true para ele me mostrar os dados intermediários, tá? Então essa chamada aqui, ela vai criar uma chain, né, que é esse agent chain, que vai estar preparado então para eu fazer as minhas perguntas, tá? Bom, vou usar então meu agent chain, a função invoke, para perguntar então, o que é um Large Language Model? Que é um LLM, né? O que é uma LLM? Nesse verdinho aqui, ele vai dizer o que ele encontrou sobre Large Language Model. Ele, nessa ação aqui, ó, diz, ó, Action, Archive Search. Então, ele procurou essa ferramenta, Archive Search, e achou esse primeiro artigo, publicado em 2023, achou esse segundo artigo aqui,
achou esse terceiro artigo, e são dados intermediários que aparecem naquele verbose true, tá? Aí ele mostra aqui o pensamento que ele teve a partir dos dados que ele encontrou e ele finalmente formula a resposta. Isso que aparece aqui no 5 aqui é o resultado final da minha resposta. É o que saiu do verbose, já é o que ele vai exibir. Então, um Large Language Model é um tipo de modelo de inteligência artificial projetado para entender e gerar linguagem humana, tipicamente treinado com uma vasta quantidade de dados, usando técnicas de Deep Learning, aprendizagem profundo. Pesquisas recentes destacam os desafios e avanços de aplicar as LLMs para linguagens sem ser o inglês, desenvolvimento de modelos multilinguais e o desempenho desses modelos por meio dessas várias linguagens, incluindo linguagens africanas. Então, essa output ele montou com base nesses 3 textos aqui que ele encontrou. Então, essa minha ferramenta tool aqui, então, ele permite fazer busca em arquivos acadêmicos. Esse é que vai me dar o archive, tá? Então, essa foi a nossa instrução aqui. Ele vai repetir o mesmo comando aqui, tá? Bom, uma outra ferramenta que eu tenho é uma ferramenta para Wikipedia, para acessar a Wikipedia. Então, eu posso acessar a Wikipedia, primeiro, diretamente chamando a minha biblioteca Wikipedia e fazendo a minha pergunta com a função search. Então, eu simplesmente dou wikipedia.search, tá? Então, posso perguntar para ele o que você sabe de Cesar Latte, né? Ele vai me retornar os títulos relacionados com essa pesquisa, Cesar Latte. Então, ele vai me retornar as entradas na Wikipedia que tem a ver com Cesar Latte, tá? CBPF, tudo isso tem a ver com Cesar Latte. Uma outra maneira de chamar é eu quero os documentos relacionados com Cesar Latte, ou no caso aqui com LangChain, os documentos relacionados com LangChain. Aí eu vou chamar uma outra função, que é o Wikipedia Loader. Vou carregar na variável loader e aí eu vou chamar a função .load. Isso aqui vai me carregar os documentos que ele encontrou de LangChain na Wikipedia. Como isso aqui é um texto bastante abrangente, LangChain, ele vai demorar, ele vai tomar mais tempo. Você veja que nessas duas chamadas que eu fiz, tanto no Wikipedia Search quanto nesse Wikipedia Loader, eu não estou chamando as LLMs, eu estou acessando diretamente a API do Wikipedia. Estou acessando uma API direto do Wikipedia. Tá? Aqui eles são os documentos, tudo que ele encontrou de LangChain. Tá? Bom, um outro tool que eu posso usar é o DuckDuckGo. DuckDuckGo, ele está aqui, ó, DuckDuckGo Search. É um buscador que é tipo uma Wikipedia, tipo uma Archive, que ele também é gratuito e ele permite, então, recuperar resultados de artigos em determinados assuntos. Então, eu vou chamar pelo DuckDuckGo Search Run, vou inicializar aqui a minha ferramenta e eu faço minhas perguntas direto. Novamente, eu não estou usando nem LLM, eu estou usando direto a API do DuckDuckGo, tá? Direto. Para isso funcionar, eu tenho que dar um pip install DuckDuckGo Search e LangChain Community. Eu tenho que vir para cá, tenho que vir lá no Jupyter Lab, né? E dar a minha instrução. Pip install, DuckDuckGo. Já fiz isso, já instalou, mas é só rodar esse comando que essas funções aqui, essas bibliotecas passam a estar acessíveis. Então eu vou executar isso daqui. Qual primeiro o nome do presidente Obama? Bom, Barack Obama. Tá. Aqui deu
texto até mais completo, tá? Bom, eu poderia fazer então essa é minha ferramenta do DuckDuckGo, tá? Vamos agora olhar para um outro tipo de ferramenta, que são ferramentas matemáticas, tá? Ferramentas matemáticas. Eu vou usar como ferramenta matemática, vou montar aqui uma ferramenta matemática. Essa ferramenta daqui, essa tools aqui, eu vou chamar ela de MathResponse. A MathResponse, ela vai chamar duas classes aqui, ó. Uma classe chamada MathResponse e que, por sua vez, vai estar chamando uma outra classe aqui, ó, uma classe Step. Que essa classe Step, na verdade, vai explicar o raciocínio lógico para eu chegar na resposta matemática. Tá? Então, eu vou chamar a minha LNM Math Agent, vou criar um agente por essa função do LLM, que é a minha LLM que eu abri, né, logo no início. Logo no início eu abri a minha LLM no chat OpenAI, tá? Então eu vou pegar essa LLM e vou combinar, vou carregar nessa LLM essa minha ferramenta que eu criei, MathResponse, tá? E aí eu vou usar esse agente que eu criei, LLMF, agente para fazer minhas perguntas. Então, as minhas perguntas serão na área de matemática, tá? Então, por exemplo, minha query vai ser: resolva essa equação, 8x mais 31 é igual a 2. Eu vou usar o LLMF Agent, que eu criei aqui, que por sua vez, né, carregou a ferramenta do MathResponse que eu usei. E eu vou dar o comando de invoke, função invoke, perguntando essa minha query aqui, tá? Então, vamos ver qual vai ser a resposta que ele vai me apresentar. Você vê que ele vai aparecer aqui, a minha resposta no args, ele vai aparecer dados intermediários, que são explanation, que estão aqui nessa classe step. Por isso que vem essa classe step aqui. Ela me dá uma lista de steps, que é uma lista de explicações. Tá? Então, ele vai me dar essas explicações aqui, que são intermediárias. Ó, primeiro ele fez, ó, é uma lista de explicações. A lista começa aqui. Isso está no steps. Tá? Então, primeiro, subtraia 31 de ambos os lados das equações para isolar o termo x. Calcule o valor no lado direito. Divida ambos os lados por 8 e resolva para x. X igual a menos 29 sobre 8. Simplifique a fração se possível. Menos 3,25. Final answer, o resultado final é x igual a menos 325. Então, em MSG, que é a minha resposta, eu vou ter um campo aqui chamado Final Answer. Então, no IMSG, toCalls 0 args, né? Porque é nesse campo args aqui, Final Answer, eu vou ter x igual a menos 325. Tá? Então, eu achei aqui minha resposta, x igual a menos 325, onde ele me dá os resultados intermediários. Então, é uma ferramenta matemática que ele me proporciona e que ele permite mostrar os resultados intermediários. Aqui tem uma outra maneira de mostrar essa explicação que aparece aqui, por meio dessa lista de dicionários, né? De uma maneira um pouco mais apresentável. Tá? Então, eu vou varrer essa minha resposta daqui, né? Esse meu steps, eu vou varrer e vou ler esses explanation aqui para ele mostrar isso de uma maneira mais apresentável. Então, ele vai aparecer etapa 1, subtraia 31 de ambos os lados, etapa 2. Então, é só uma outra maneira
de eu exibir a mesma informação de uma maneira mais apresentável. Vamos tentar complicar um pouco mais. Vamos fazer uma pergunta um pouco mais complicada para ele. Resolva x ao quadrado mais 3 igual a 5. Está querendo saber qual é o valor de x, né? Então, vou fazer a mesma chamada do agente e vou ler o final answer. Já vou ver a resposta final. Ele vai chamar, ele vai mostrar o passo a passo. Ó. Rearranja a equação para ficar na forma x2 mais 3x menos 5 igual a 0. Usa a equação quadrática, menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Sabendo que a é igual a 1, né, que é o termo em x2. B é igual a 3, que é o termo em x. E c é igual a menos 5, que é o termo em c. Calculando na equação, eu vou chegar ao discriminante. Ele vai fazendo passo a passo. Resposta final answer é menos 3 mais raiz de 29 sobre 2 e menos 3 menos raiz de 29 sobre 2. Então, o final answer vai me dar as duas raízes da equação. Tá? Aqui, vamos chamar aqui o DuckDuckGo Search. A gente já tinha feito ele com o DuckDuckGo. Sim, fizemos aqui com o primeiro, qual o presidente primeiro dos Estados Unidos, né? Nós já fizemos essa tarefa aqui. Então, isso aqui eu vou apagar daqui. Né? Agora, tem uma outra maneira de fazer o DuckDuckGo usando a LLM, tá? Então, eu vou montar a minha tool. DuckDuckGo tool é igual a, eu inicializo DuckDuckGo search run, monto a minha variável tools, DuckDuckGo tool, e vou inicializar um agente que vai chamar essa tool, que vai se chamar DuckDuckGo tool. Quer dizer, você veja que é bem parecido com o que eu tinha feito com o archive, né? O archive também eu fiz a mesma coisa. Eu inicializei o archive, tá? E depois eu criei tools igual a archive tool. Archive tool eu chamei aqui minha tool. E aí eu criei minha variável chamada tools. Aqui eu ainda tive que chamar essa função aqui tool. Aqui no DuckDuckGo, ele já me mostra o resultado direto. Ó, aqui bastou inicializar e já me apresenta no formato certinho, não preciso chamar o tool. Coloco o tools aqui e vou chamar minha LLM. Vou criar um agente do tipo Zero Shot, que é aquele agente que você faz uma pergunta, dá uma resposta direto, e vou pedir para mostrar os resultados intermediários, tá? Então, você veja, eu tenho o DuckDuckGo, eu posso chamar direto pela API dele, que é o que eu fiz aqui, sem passar pela LLM, ou então eu posso criar uma tool e chamar o LLM invocando essa tool aqui. Note que nesse vídeo aqui nós estamos só vendo implementações com apenas uma tool. Né? Num vídeo seguinte, eu vou mostrar como a gente pode programar sistemas com várias tools e ele decide qual a tool vai usar. Isso a gente não viu aqui. A gente está chamando sempre uma tool. O Archive, o Math e o DuckDuckGo. Tá? Aí eu vou montar minha pergunta, qual é a capital do Brasil, e vou rodar esse agente aqui. Então, vamos ver o que ele vai voltar. A capital do Brasil é uma informação básica e bem conhecida. Não é necessário realizar uma busca. Final Answer Brasília. Nossa, ele foi direto. Ele nem fez uma busca mais elaborada. Ele já sabia a resposta já do acesso básico dele lá. Esse em verdinho é o que aparece por causa do verbose true. Se eu colocar verbose true, verbose false, né, aí ele não vai exibir esse verdinho, só vai dar a resposta final, Brasília. O verbose true permite mostrar os resultados intermediários. Então, isso aqui é um outro buscador, DuckDuckGo, um outro buscador. Então, nós vemos aqui uma ferramenta matemática, tá? Uma ferramenta matemática, uma ferramenta de busca, o DuckDuckGo, e uma ferramenta de busca de arquivos acadêmicos,
que é o Archive. E também o Wikipedia, também vimos também, como fazer busca na Wikipedia. Então, essas são diferentes ferramentas que estão integradas aí ao LangChain. É isso. Muito obrigado, então.